Boa noite, pessoal. Esperando a Ana entrar para a gente poder começar. Opa, a Ana já está por aqui. Deixa eu chamar ela. Oi, consigo lhe ver e lhe ouvir. Você Oi, consegue e me ouvir? sim, tranquilamente. Show, show de bola. Esperar só uns 2 minutinhos para o pessoal terminar de entrar para a gente começar. Beleza. Meu áudio Tu tá tá, legal? tá bom também. Top. Tu como é que tá? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Enfrentando essa pandemia, às vezes em casa, às vezes não, no trabalho, mas só porque é necessidade mesmo. Mas está indo trabalhar, tá tendo que ir todos os dias ou é revezado? Como é que tá funcionando lá? Então, lá tá funcionando semana sim, semana não. No começo a gente passou mais tempo em casa, um período de 15 dias, mas agora a gente já está voltando e a tendência é que próxima semana tudo normalize. Entendi. Porque aí vai seguir a regra de Pernambuco, né? A regra de volta de Pernambuco, né? Das atividades. Exatamente, isso mesmo. Agora, quanto aí na Paraíba, eu não sei como é que tá, né? Como é que tá as coisas por aí? Aqui voltou o comércio segunda, eu acho, parte. Eu não sei os detalhes, assim, né? De o que exatamente entrou, voltou, mas eu sei que está voltando, assim. É, talvez seja a menor taxa de ocupação de UTI também é na Paraíba. E a maior de Uhum. isolamento, eu não sei. Mas tá aquele negócio, volta, não volta, volta um pedaço e fica nesse para frente e para trás aí. Quanto às aulas, né? Nem se fala, né? As presenciais. É, presencial, acho que nem tão cedo. A UFPB tá votando aí a possibilidade de um outro semestre suplementar para completar o ano. E Aham. porque quem não tem condição não pode se atrasar, a UFPB vai ter que oferecer o semestre 2020.1 que está devendo, né? Nada Presencialmente. mais justo. Nada É, mais justo. mas a UFRN já por outro lado está votando uma minuta de voltar ao semestre regular 100% remoto. Mas tem umas ações aí de tentar atender os alunos que não conseguem ter acesso por algum motivo. Então, Uhum. tá assim, eu não sei. Não sei se os próprios reitores vão se encontrar também para poder ver o que faz de uma maneira mais global ou ter planos de ação, mas é complicado, né? É Sala muito de aula, difícil. a gente Tá tem sendo tudo muito novo. lá na UFPB, as turmas mais do sétimo, do oitavo são poucos alunos, né? Do curso de sistemas, 15, 20. Mas tem cursos como de humanas que as salas têm 60 alunos. Ou mesmo lá em Uhum. sistemas ou computação, as disciplinas de cálculo têm 50 e poucos, 60 alunos. Então, como é que É faz? complicado. Aí não tem como. Realmente. É uma doideira, a gente está vivendo a própria história, que É vai ser verdade. contada nos livros. É uma história não muito legal, eu preferia ler no livro. Com certeza. Quem não? É verdade. Mas é uma história, né? E Aí eu tô com pronto. imensa saudade de vocês. Só assim Saudade mesmo, pelas redes sociais, para amenizar. não é negócio ruim danado, né? A gente tem vontade de abraçar todo mundo que vê, né? Com certeza. Tá sendo muito difícil essa parte também. É pau. É complicadíssimo. Mas.
É uma sensação de que deu uma pausa, né, o ano. Ó, chegou o seu fã número um, Luciano. Ah, olha ele aí. Eu falei para ele que eu ia falar muito dele hoje. Avisa o povo, Luciano. Cadê tu? Cadê o seu trabalho? A Roche, cadê o seu trabalho? Não tem promotor melhor do que você. Não tem, Avisa o não. povo, que daqui a 2 minutos eu vou conversar. Chama aí, Luciano. Chama aí, Luciano. Cutuca o White Girls, as meninas digitais, o Instagram das coordenações. Desenrola. Bota aí esse negócio de enviar, essa setinha assim, ó. E vai. Eu acabei de avisar aos alunos também, né? Tem um grupo lá dos alunos. Eu disse, ó, essa palestra é para vocês. Vão-se embora escutar. É verdade. Deixa eu ver quem falou Avisa aí, vocês aqui. que estão por aqui. Avisa aí, que já já a gente vai começar. Oi, Jarbele, boa noite. Tu chegou a estudar com ela, com Jarbele? Não, mas já Não, ouvi muito falar dela, mas muito. tu soube Coisas que ela, boas, viu, Jarbele? ela foi professora lá. Ela Coisas foi professora boas. e é professora. Hoje ela é professora de outra instituição, mas passou um tempo lá com a gente. E é ex-aluna. Deixa eu ver aqui. Bom demais. Só assim pra gente se ver. É verdade. Bom demais. É, deixa eu ver que horas são, até para não tomar muito da sua fala. Eu acho que dá para a gente começar devagarzinho e é o tempo do pessoal ir chegando também. Beleza. Eu queria agradecer a Ana, né? A Ana é muito querida, uma ex-aluna muito querida. A gente tem muita admiração. Eu tive o prazer de trabalhar com ela, bem de perto, né? Ela trabalhou comigo na pesquisa, foi do grupo de pesquisa. E Ana, ela tem um monte de coisa boa para falar, principalmente para os alunos, porque ela participou de muita coisa, de grupo de extensão, do projeto IT Girls, de grupo de pesquisa. Ela fez trabalho como designer para outros cursos, para outros professores. Então, assim, ela tem um monte de coisa bem boa para falar para vocês, as boas experiências e como ela aprendeu com as experiências não tão boas. Hoje ela é analista do grupo Fiat, que tem a fábrica lá em Goiânia, né? Na divisa Isso. Pernambuco-Paraíba. Trabalha com computação, é uma excelente designer, sou doida pelos trabalhos dela. E está fazendo especialização, ela acha pouco e está sempre estudando, fazendo uma especialização MBA em Business Intelligence. Para não parar, né? Que isso é o futuro, inteligência Verdade. artificial com os desenvolvimentos de sistemas. Então, eu quero demais agradecer. Estou aqui para aprender um monte, inclusive como professora. O que é que a gente, enquanto professor, pode fazer para potencializar o sucesso de vocês no mercado de trabalho? Não só com, eu preciso ensinar essa linguagem ou eu preciso ensinar essa ferramenta, mas ensinar a ser humano também. Como é que a gente receber esse feedback de vocês, para a gente é bem enriquecedor. Então, eu agradeço demais. E aí, deixo aberto aí para você conversar com a gente, trocar figurinha. Só lembrando, pessoal, Ok. quem precisar ou tiver indicações, no link da bio, na bio tem um link do stream que está tendo interpretação de Libras para live. Eu ainda estou estudando possibilidades de ver se eu coloco a live, a interpretação aqui, mas ainda estou com problemas tecnológicos, mas está aí o link. E se vocês quiserem fazer perguntas na caixinha de questions, tem a interrogação, vocês podem fazer, eu administro. Se quiser comentar e botar nos comentários, também está aberto, porque no final a gente tem esse tempo aí para interagir com ela, certo? Então, tudo seu, o tempo todo seu, e a gente está tudo aqui atento ao que você tem a dizer. Beleza. Queria primeiro agradecer a oportunidade, dizer que isso para mim é muito novo também. Vou fingir costume, tá? Se tiver
alguma coisa ruim, eu estiver me movimentando demais, porque a gente tem experiência em estar falando diretamente com as pessoas. Então, possa ser que eu acho que eu esteja diretamente com as pessoas fisicamente, me mexa muito, sei lá. Então, qualquer coisa podem colocar as considerações aí. Mas eu queria agradecer a oportunidade, a professora Juliana que me convidou. Para mim é uma honra, né? É muito bom você ser lembrada como uma parte boa da graduação. Então, para mim é uma honra. É muito diferente e novo para mim estar aqui do outro lado. Sempre estive aí do outro lado como aluna e hoje estar falando para os alunos é uma sensação assim indescritível. Então, desde já, muito obrigada por tudo. E quando a professora me convidou, ela me propiciou assim, vários assuntos para serem abordados. Realmente eu fiquei um pouco confusa, poderia falar sobre vários assuntos aqui. Mas eu escolhi falar um pouquinho sobre a minha jornada dentro da faculdade, que vai servir de trânsito aí para o mercado de trabalho, né? Graças a Deus eu consegui me inserir no mercado de trabalho até mesmo antes de finalizar o curso. Quando eu comecei a atuar como analista, eu estava terminando o meu TCC, que era uma coisa que, assim, muita gente luta, né, espera, até acha que o mercado de trabalho está muito difícil. Só que, na verdade, ele está muito carente de profissionais capacitados, de pessoas que metam a cara e que não deixam de se submeter a passar por desafios. E nada melhor do que eu começar falando sobre esses desafios dentro da faculdade. Eu fiz aqui um mapa conceitual, que eu sempre adorei fazer esse tipo de coisa, quem me conhece sabe, até mesmo para me basear. E deixa eu mostrar aqui, para falar um pouquinho sobre cada ponto aqui, para não me perder. Então, eu separei essa live aqui em 3 pontos principais, que é a gente passar por questões pessoais dentro da faculdade, por questões externas, e como saber lidar com essas duas questões, as questões pessoais e as questões externas. Eu acho que o grande segredo está em você saber administrar essas duas coisas dentro da universidade e até mesmo no mercado de trabalho. Eu acho que isso não é novidade para ninguém. A gente passando por essa pandemia tem passado por um monte de sentimentos e saber administrar isso também tem sido essencial para a gente não surtar, né? Até mesmo isso. Então, começando pelas questões pessoais, né? Nós, alunos que nos submetemos a estudar fora, longe dos pais, passamos por diversos fatores. Eu sou um exemplo, fui um exemplo de aluna que representa a maior parte das pessoas do Campus 4, que são pessoas que saem de casa para almejar um futuro melhor, um futuro diferente através da educação. Então, a gente passa por diversos fatores negativos. Positivos também, claro, que no final o saldo é muito maior do que todos os negativos, mas a gente tem que saber lidar, porque senão, se você for fraco, você desiste logo. Eu não digo nem fraco, né? Tem gente que desiste assim, mas porque não é fácil mesmo, tem que ter psicológico para muitas coisas. E eu pontuei algumas, né? Tipo a distância, as amizades, a identificação com o curso, sua organização pessoal. A princípio, falando sobre organização pessoal, a gente entra na faculdade achando que vai ser a mesma coisa do ensino médio, né? Que é uma coisa mais básica, a gente está acostumado a uma nova metodologia. E na faculdade, querendo ou não, a gente, quando entra numa sala de aula, a gente simplesmente dá de cara com um assunto que é totalmente conceitualizado pelos professores, através dos métodos deles, mas a gente tem que meter a cara e estudar em casa, porque se a gente não fizer isso, o semestre em si nos derrubam, né? Então, a princípio,
A questão de organização é saber diferenciar, né, a experiência de um ensino médio para a experiência dentro de uma universidade. É você ter uma organização pessoal. Eu demorei para me descobrir com relação aos meus estudos. Eu demorei para entender que eu aprendia muito mais fazendo mapas conceituais. Para mim foi difícil chegar nisso aqui. Eu acho que eu fui pegar o jeito da coisa mesmo no terceiro período, né? E é normal acontecer isso para muitas pessoas. Eu falei no início dessa live que eu ia falar com o Jussiano, falar sobre Jussiano, e aqui eu pontuei a questão das amizades. Eu tive muitas amizades meninas que eu conheci no meio, assim, meio não, digamos que no terceiro período. Mas desde o princípio, a maior parte das minhas amizades foram homens, que também é mais uma barreira. Porque hoje em dia a sociedade acha que uma amizade entre um homem e uma mulher não existe. Que no fim das contas existe sempre segundo as intenções. E na verdade não, tanto eu quanto ele, quanto as outras pessoas podem provar, né, que não, que amizades existem sim. A gente segurou a mão de um do outro do início ao fim. No início do período, passamos por reprovações e programação, até nos descobrirmos, né? Saber como estudar, até aprender a estudar. E quando a gente descobriu, aí despencou, desandou. Então, no início é normal a gente sentir essa insegurança, super normal. É normal você ir para uma final, é normal você reprovar uma disciplina, desde que você sempre esteja apto a mudanças, né? A não desistir também. Não vou fazer a mesma coisa que eu fiz no período passado porque eu sei que deu errado. Eu tenho que fazer diferente, eu tenho que estudar diferente. Talvez o meu método melhor não seja passar a noite estudando, e sim passar o dia estudando. Eu, particularmente, era melhor virando a noite. Eu acho que a parte mais doída, dolorida. Exatamente. Da noite. Eu sou da noite. A parte mais... muito grilo. Virava a noite e ia fazer prova no outro dia morta, mas só dormia, descansava depois que fazia a prova. Eu demorei para descobrir isso. No início eu achava que tinha que ter boa vida. Estudar e dormir nas horas certas, cedo mesmo. Igual antigamente, mas vi que era através da dor mesmo. Então, as amizades, assim, é essencial. Você saber escolher, você se identificar com alguém, você ter uma parceria. Existem muitas pessoas individualistas, isso é tanto dentro da universidade quanto no mercado de trabalho, mas pode ter certeza que você sempre vai ter a tampa da sua panela. Isso serve para muitas pessoas. Então, um dos pontos principais, além da organização, nas questões pessoais, são as amizades, sim. Outro ponto muito positivo positivo negativo que a gente encontra também é a falta da autoconfiança. A gente já chega no ambiente achando que a gente não vai conseguir. Eu passei por isso e quando eu me formei, eu fiz questão de escrever um texto para uma pessoa que, quando eu entrei dentro da universidade, falou que eu ia ser uma das pessoas que iria desistir. Sofreu um bichinho. Pagou a língua, né? Então, exatamente. Então, eu cheguei assim de cara em Rio Tinto com a minha mãe, não conhecia nada de lá, né? E minha mãe super assustada, porque a gente se deu de cara lá com um cidadão que falou assim, esse curso aqui é para loucos, você é louca em vir cursar esse curso aqui em Rio Tinto tão longe? 70% da turma aqui, 90%, nem ele sabia os potenciais em si, você quer um altíssimo. Desistem. Só sobram 3 pessoas no final do curso, 10 pessoas. E tipo, minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, filha, é isso mesmo que você quer? Aí eu falei, mãe, aqui é o meu lugar, eu vou ficar aqui.
E, tipo, fui passando por várias dificuldades, sofri muito, chorei muito escondido, sem saber sem falar para minha mãe, porque se eu falasse ia estar dando razão ao que ela se questionava desde o princípio. E acabou que no final do curso, realmente no período que eu me formei, se formaram 3 pessoas em SI. Só que a diferença em que aquele cidadão errou é que eu estava no meio das 3 pessoas. E parece coisa do destino, mas foi verdade. Claro que se formou mais gente, tá? Gente, não é só isso não, mas naquele período foram as 3 e eu estava naquele meio. Então, autoconfiança é essencial. Por mais que as pessoas digam que você não consegue, se você acreditar em você mesmo, você chega onde você quiser. A questão da identificação com o curso, né? Isso é essencial. Você tem que ver se é aquilo mesmo que você quer. Acho que no primeiro período já dá para você sacar muita coisa. Só que eu sou um pouco mais ousada. Eu digo que eu me descobri mesmo no curso a partir do terceiro período, que foi quando eu aprendi a estudar também. Então, no começo eu ainda estava, apesar de ter muita autoconfiança, eu nunca gostei de desistir de nada. Quando eu tenho que desistir de algo, realmente é muito dolorido. Eu sou muito teimosa de ir até o fim. E no curso eu me identifiquei mesmo no terceiro período com as disciplinas. Então pode acontecer de você se identificar depois em uma disciplina só, que vai fazer a diferença em toda a sua vida. Essa disciplina pode fazer a diferença em toda a sua vida. Eu digo com todas as palavras. Então a identificação com o curso, a organização, a distância, que você tem que ter muita maturidade. Você tem que entender que você está longe de casa, mas que você pode voltar um dia, que você está ali para fazer um futuro diferente. Muitas vezes eu fiquei entre ir para casa, matar a saudade dos meus pais, ou ficar para estudar uma prova, porque eu sabia que se eu fosse para casa, eu não ia conseguir fazer isso. Né? Em casa, as pessoas têm que entender que você tem que estudar, que você tem que trabalhar. Eu não conseguia. Mas, enfim, eram escolhas difíceis, mas que no final eu sei que valeram a pena. Então, para fechar aqui essas questões pessoais, a distância mesmo, a autoconfiança, as amizades, a identificação com o curso e sua organização pessoal. Isso aqui é primordial nas questões pessoais que a gente enfrenta lá dentro da faculdade. Sobre questões externas, são aquelas questões que não dependem só de você, mas que dependem de outras pessoas para que dê certo. E dentro do curso, a gente passa por diversas experiências. E dentro delas, eu pontuei aqui os estágios, cursos e minicursos, monitorias, emprego, você se subestimar todos os dias. Eu coloquei mais aproximação com os professores. Por que eu pontuei isso aqui? Eu vou começar pela experiência, né? Muita gente se limita à sala de aula, né? Chega ali, estuda aquilo, vai para casa, estuda, faz a prova no dia seguinte e pronto. Mas você tem que entender que o mercado de trabalho ou o mestrado que você deseja fazer vai exigir muito mais de você. Claro que você tem que ser um aluno bom. Não estou dizendo que você não deve estudar para as provas. Você tem que fazer isso, até porque uma futura referência, futuramente, vai depender dos seus professores. Então, você tem que ser um bom aluno. Se você não for, você vai perder N oportunidades também. Então, você tem que saber administrar. Vou chegar nesse ponto ainda. Mas não pode perder nenhuma oportunidade. Quem me ensinou muito disso foi o próprio Jussiano, que quem conhece ele é uma pessoa multitarefas. Ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente conversava muito sobre isso. Eu falei, como é que você vai dar conta de tanta coisa? Eu acho que eu não vou dar conta de tanta coisa. Então eu começava a me policiar nesse sentido, em dar conta das coisas que eu tinha certeza que eu ia conseguir administrar.
Ele fazia muito mais que isso, mas eu só pegava o que eu sabia que ia dar conta. Então, em paralelo às disciplinas, participei de vários projetos, participei de um estágio bem bacana, remunerado, através de indicação, inclusive, de um professor, o professor Luiz, que deu muita credibilidade para a gente. E a gente precisa disso, de credibilidade da parte dos professores. Eles precisam confiar nos alunos que eles estão desenvolvendo. E Luiz, assim, foi uma pessoa essencial. Ele passou muitas responsabilidades para a gente. E tem muitos professores que fazem isso, né? Até a própria Juliana aí passa bastante, eu digo, missões para os alunos, porque sabem que eles vão dar conta. Isso aí é essencial. Então, ser um aluno além da sala de aula, tentar estar atento às tecnologias lá fora, aprender além do que está escrito no caderno, videoaulas. Isso aí é muito importante, de verdade. Se subestimar todos os dias. Isso aqui eu anotei porque a gente é muito acostumado a fazer o arroz com feijão todos os dias, né? Mas você tem que quebrar suas próprias barreiras e passar pelos seus próprios desafios. E uma coisa que eu tenho muito comigo todos os dias, antes de sair de casa, mesmo quando eu estava lá, quanto aqui, é me superar em algum sentido. Então, tem que ter alguma coisa nova, tem que ter um problema que tem que ser resolvido. Tenho que aprender alguma coisa nova também. Tenho que voltar para casa com a sensação de que eu fiz alguma coisa diferente. Alguma coisa que faça sentido eu estar naquele lugar. Então, isso aí é uma coisa que se você levar com você, é se subestimar mesmo. Eu não acho que eu consigo. Isso é muito importante. Aproximação com os professores. Eu anotei aqui. Dentro da faculdade, eu digo que lá em Rio Tinto, eu não sei em outras faculdades, mas em Rio Tinto a gente tem o privilégio de lidar muito com os professores diretamente, de saber da vida deles. Eu sei que o professor mora ali, faz tal coisa, acompanha a vida dele nas redes sociais, sei que ele gosta mais dessa área, sei que ele pontua muito bem nesses assuntos. Então, é você se aproximar daquele que você se identifica, que você acha que sua carreira vai ser parecida com a dele, é se inspirar. Eu acho que todos os alunos que saíram dali têm um professor que se inspira. Eu tenho vários que me inspiram até hoje. E é muito importante ter essa aproximação, porque é com eles que a gente definitivamente nos formamos, né? Nos tornamos. Eu coloquei mais aqui. Pronto. Então, nas questões externas, é isso. É se aproximar mais das pessoas, é se subestimar, é você participar de estágios. Tira esse medo que existe de, tem vários pré-requisitos. Eu acho que eu não me encaixo em 50% do que tem ali. Não pensa assim. Mete a cara e vai. Porque você pode ser aquela pessoa que estava faltando naquele lugar. Isso é muito importante. Quando eu comecei o meu primeiro estágio, que quem me conhece sabe que foi na M Varandas, eu não sabia nem andar em João Pessoa. Eu fui pegar um ônibus assim nas cegas, perguntando mesmo. A força de vontade que foi o que me moveu. Cheguei lá morrendo de vergonha, suada, né? Um calor terrível. Andei por uns caminhos lá bem esquisitos, vendo a hora ser assaltada. Mas quando eu cheguei lá, eu criei forças, não sei de onde, e me apresentei. E no final das contas eu ouvi, era você mesmo que a gente queria aqui. E olha que eu acho que eu não tinha nem 50% do que eles estavam procurando ali na lista. Então, isso pode acontecer. Aconteceu comigo, acontece com várias pessoas e pode acontecer com você também. No meu trabalho, acho que foi a mesma coisa quando eu participei da entrevista. Eu vi vários caras geniais que competiram lá comigo
E eu acabei ficando. Eu, assim, tive muita autoconfiança, mas pela demora do contato, eu já achei que eu tinha sido desclassificada. E no final das contas, deu certo. Deu certo, né? Eu, caramba, a única menina ali no meio e deu certo. Inclusive, se Rayane estiver por aí, um beijão, viu, Rayane? Obrigada pela oportunidade. É... E agora, assim, entrando no último ponto, que é a questão da administração, né, das questões pessoais com as questões externas, isso aqui é o que é a chave, né? Porque o que você pode fazer para administrar? Eu, particularmente, me identifiquei muito com mapas conceituais. Eu faço isso para tudo na minha vida. Então, eu administrava a minha vida assim, desenhando, colando na parede, os projetos que eu ia fazer, as apresentações que eu ia fazer. Você ter anotado as coisas que você vai fazer para você não esquecer é muito importante. Então, você se autorresponsabilizar pelas coisas que você faz é o que vai dizer se o seu dia foi produtivo mesmo ou não, né? Eu digo assim que eu anoto muita coisa, mas acabo fazendo além do que eu anoto. Então aqui eu coloquei como diferenciais, né, para você administrar essas coisas. É aproveitar tudo que você faz na faculdade. Por exemplo, eu participei de vários projetos, mas eu sempre tentei trazer esses projetos de uma forma que pudesse fazer um diferencial de quando eu saísse da faculdade. Eu não queria que eles ficassem só ali dentro. Eu, por exemplo, participei do projeto dos autônomos digitais, que serviu para o meu TCC. Eu poderia ter feito o meu TCC com diversos outros temas, mas eu queria que o Autônomos Digitais fizesse parte da minha vida além de um projeto. Ele foi o que foi a minha saída assim, da faculdade, né? Então, eu aproveitei. O IT Girls está até hoje. Participei desde o começo, fundando aí com as meninas. Então, tá aí, rendendo vários frutos, me propiciou grandes momentos. Abrimos também uma empresa júnior lá na faculdade, que foi o que fez um diferencial muito grande no meu currículo. Quem é que não quer uma pessoa que abriu uma empresa júnior, né? Faz um diferencial muito grande. O que mais? Foram tantas coisas. A M Varandas também, meu estágio, que serviu tanto para minha nota, para alavancar aí o meu CRA, como também para fazer uma diferença no meu currículo. Tópicos especiais, foram tantas coisas que a gente, Jussiana, eu digo que Jussiana e eu nos perdemos na hora de preencher os tópicos especiais, de tanto certificado, tanta coisa. A gente estava entrando sempre em tudo. 60 horas, né? Em vez de 60. Foi muita coisa mesmo, certificado de tudo quanto é curso. A gente aproveitou assim o máximo mesmo. O que a gente tinha de extrair, nós extraímos. E as meninas também que moraram comigo, eu acho que uma pessoa, ela influencia muito as outras. E a gente, quando eu me descobri, elas se descobriram em como estudar, em como fazer as coisas, a gente segurou a mão uma da outra e voamos juntas. Então, isso aí é muito bacana. Serve em qualquer âmbito que você estiver. Então, eu coloquei aqui, aproveitar tudo que você faz dentro da faculdade. As indicações dos professores. Eu entrei nesse assunto aqui no meio, mas é muito importante você ter uma amizade com os professores, você ser bom na disciplina deles, para ter uma indicação, para ter um contato. Isso aí você vai se lembrar do resto da vida. E não acho que você nunca vai precisar deles, porque isso aí é a coisa mais errada do mundo. Você sempre vai se topar com o professor e sempre vai precisar dele. Então, nem adianta. O inglês, eu coloquei aqui. O inglês, que até hoje eu corro atrás disso. O inglês faz muita falta na minha vida. Eu acho que eu poderia ter usado mais do meu tempo para aprender mais. Então, se você já sair da universidade com uma outra língua aí,
pode ter certeza que é um diferencial. Até hoje eu estou correndo atrás disso. Tem uma meta aí para o final do ano, vou conseguir. Sempre se atualizar com as coisas que estão no mercado de trabalho, que estão em alta lá fora. Às vezes você é até bom numa coisa que não está tão atual no mercado, mas você pode ser aquele profissional diferenciado, que é o único que sabe daquilo. Eu sabia muito de ferramentas que não tinham muito a ver com o meu curso. Quem me conhece sabe que eu sou muito da área de design também, adoro essa parte de design. Só que eu tentei aplicar o design dentro do curso de SI. E isso foi um diferencial enorme, porque chegou uma hora que estava todo mundo caprichando na prototipagem de tudo. Chegou uma hora que todo mundo estava fazendo um trabalho bem elaborado, um slide melhor apresentável. Então, isso aí, eu sabia de uma coisa que estava fora do escopo, mas eu tentei aplicar lá dentro. Então, você pode ser esse profissional também. Então, sempre se atualizar. Outra coisa que eu coloquei aqui é uma apresentação, que digamos que é a mesma coisa que um currículo, que seja conciso e diferente. Tem muita gente que sai da faculdade e preenche um currículo com tudo que ele sabe, com tudo que ele faz. E não é bem assim. Eu acho que você tem que preencher de acordo com o perfil do profissional que eles estão procurando. Se você não tem 50% daquilo, igual eu falei, você coloca pelo menos uma que vai fazer sentido e não colocar tudo, porque senão a pessoa não vai nem ler o currículo direito aí, de tanta coisa que tem. Então, sua apresentação, tanto como pessoa, quanto de documentação, papel, tem que ser bastante fluida, tem que ser concisa, tem que ser direta, né? A questão de saber se portar também. Eu coloquei aqui também a questão do entrosamento. Entrosamento é o que faz a diferença em tudo, lá dentro da faculdade e aqui fora. Se você for aquela pessoa que é um pouco mais retraída para apresentar um trabalho, já vai trabalhando nisso aí, né? Para ser uma pessoa que tenha mais desenvoltura nas coisas que faz, que é uma forma de você cativar as pessoas, de você fazer com que elas entendam o que você quer passar. Isso aí é muito importante. Coloquei o que mais? Enfim, a questão anotei aqui mapas conceituais, mas isso aí eu falo desde o começo, que é uma dica que serviu muito para mim. Eu queria deixar bem claro que para as pessoas pode servir também. Então é isso. Espero assim que eu tenha sido bastante clara. É tanta coisa para falar que eu fiz um compilado aqui, tentei externar o máximo que eu tive como experiência. Mas eu poderia passar o quê? A noite toda falando sobre como foi dentro da faculdade. Posso até ter esquecido alguns pontos, mas, enfim, estou aberta aí às perguntas. Comentários montes aqui, ó. De parcerias, aqui. De amores, da Eagle, e muitos ois, muitos também aconteceu comigo. E aí eu queria, enquanto eu vou caçando aqui já se tem alguma pergunta para responder, mas eu queria que vocês, se tivessem, duas coisas. É assim, você é aluno de sistemas de informação, não pode deixar de fazer o quê? Cara, tem várias coisas. Deixa eu pensar aqui uma que seja. Eu acho que você, como aluno de sistemas de informação, não pode deixar nunca de se atualizar. Show. Eu digo que aluno de sistema é um curso bastante amplo, né? Ele tem um pouco de tudo, não é só programação. Tem um pouco de administração, tem cálculo, tem design, que muita gente acha que não, mas tem sim, é importante. E um aluno tem que estar sempre a par, tanto de ferramentas quanto de assuntos atuais. Porque quando você vai planejar uma solução, seja ela qual for, você tem que entender qual é a necessidade das pessoas. Então, para isso, você tem que estar atualizada.
Então, o aluno de SI tem que estar sempre atualizado. E outra coisa que eu ia perguntar, se teve alguma coisa, divisor de águas assim no curso. Pode ter sido um evento, pode ter sido uma disciplina, pode ter sido uma conversa com o professor. Não precisa falar alguma coisa que você considere antiético, ou nomes ou fatos pessoais. Mas alguma coisa que você poderia compartilhar e dizer assim, ó, isso aqui que aconteceu. Pense que se não tivesse sido isso, eu não estaria onde eu estou, eu não teria terminado esse curso. Porque quando você falou que acha que veio essa identificação no terceiro período, foi a mesma coisa comigo. Eu fiz o curso, para quem não sabe, de ciência da computação, bacharelado. Mas eu queria fazer engenharia mecatrônica ou engenharia elétrica. Mas como eu morava em João Pessoa e o curso não tinha em João Pessoa, era só em Campina, que hoje é a UFCG, a minha mãe teria que bancar ou ajudar a bancar até eu conseguir uma bolsa e ela foi bem clara, não temos dinheiro. Então procure alguma coisa para fazer aqui. E aí eu olhei, tinha um manual do aluno assim para fazer vestibular na época, que eu acho que é parecido com o que vocês recebem para o Enem, do SISU, né? Quer dizer, lá dos cursos. Eu olhei, eu disse, ah, esse aqui tem um nome de computador. Eu acho que mexe com alguma coisa elétrica ou eletrônica. E fui fazer computação. Mas eu não sabia o que era o curso, eu não estava empolgada com o curso. Também tiveram critérios parecido com o que você falou, era eu e mais 4 meninas, numa entrada de 45 alunos. Na aula de fera, lá, a primeira recepção de todo mundo, a gente se olhava e eu dizia o que é que eu estou fazendo aqui, nem é o curso que eu quero, nem é o lugar que eu quero, nem é nada que eu quero. Até que um belo dia, numa disciplina de programação, eu sempre gostei muito de matemática, de física, de raciocínio lógico, mas era muito mais as ciências naturais da Terra, matemática, física e química, do que ciência da computação. E aí, num Uhum. belo dia, numa disciplina de programação, alguém encheu meu olho e eu senti aquela primeira emoção de começar e terminar o primeiro programa de computador e você botar assim, run as, e ele aparecia uma tela Ah! preta com digite o número para calcular o seu fatorial. Ah, consegui, rodei. Então, tiveram esses divisores de água, mas até então eu era uma boa aluna, fazia o meu papel, sabia que eu tinha que estudar, mas nada com tesão. Não achava nada massa. Eu estou vendo aqui o que é que me dá. Até que eu comecei com as disciplinas. Então, antes de você responder se teve ou um ou vários nesse sentido, eu queria deixar esse registro para todos os alunos que estão por aí. No primeiro período, no segundo, no meio do terceiro, ou que vai para o terceiro agora. É completamente normal a gente dizer muitas vezes o que eu estou fazendo aqui. Ah, eu achei que esse curso era uma coisa, mas é outra. Pelas caridades, eu já estou tentando a segunda vez a disciplina de cálculo e isso está me tirando o juízo e eu não estou apaixonada por ser coisa nenhuma. E o povo fica falando que esse curso é bom, esse curso não presta nada. Mas lembre-se que a partir do terceiro, se você pegar a grade lá que está e você olhar o nome das disciplinas, não precisa nem saber o que é ainda, mas só pelo nome você vê que a partir do terceiro é que vem as emoções. Vem as programações, vem inteligência artificial, vem redes de computador, vem engenharia de software, ó, engenharia de software, vem linguagens de programação, vem disciplinas de projeto, banco de dados. Então você começa depois do terceiro, a dizer assim: eita, olha que legal que eu fiz, olha que emoção fazer isso, olha que eu resolvi um problema computacional. Mas até então é normal. Segura a onda, que depois do terceiro, o terceiro é divisor de águas. Ó, a Renata dizendo que no primeiro ano do curso ela queria trancar. Renata, para quem não é do curso, é a professora lá da gente de banco. E Jéssica também disse que lembra do curso de quê? De computação gráfica, que você Ah, deu, foi top. Renata disse que no primeiro ela queria trancar. A Rafaele também foi aluna da gente. Hoje ela tá, acho que é analista de teste, né? Eu acho que é. Se não é isso. analista de teste, trabalha. Maravilhosa.
A Rafaela Um é top, beijo, foi minha Rafa. aluna também. Ela disse que ligou desesperada para casa dizendo que eu desisti quando estava no terceiro. Ó, pessoal, guarda esse número aí, terceiro, divisor de água, certo? Mas Beleza. aí eu queria que você, se pudesse, respondesse isso. Teve algum evento, algum fato, alguma coisa que foi divisor de águas? E Renata perguntou como é que a participação em eventos ajudou na sua vida acadêmica. Beleza. Vamos começar pelos divisores de água. Tiveram vários. No começo do curso, então, nem se fala, mas eu vou falar de três que foram bem marcantes para mim. O primeiro deles foi logo quando eu comecei assim um curso, que para mim foi um banho assim de água fria. Foi quando entrei numa sala, né, assim, repleta de meninos. A minha turma foi uma das que mais tiveram meninas logo no início. Então, e as meninas eram muito assim, mais extrovertidas do que eu. Eu sempre era um pouco mais tímida, até para falar mesmo. Quem me conhece sabe, né? Que eu sempre falo mansinho, baixinho, e as meninas eram bem mais assim, extrovertidas e tal. E acabei descobrindo, né, que eu estava como capa de um grupo dos meninos. Porque Rio Tinto, para quem não sabe, é uma cidade muito quente. E no começo do curso eu estava indo muito de vestido, muito de saia. E tiraram uma foto minha, não sei como, de pernas cruzadas, segurando o computador, com o computador no colo, não lembro. Essa foto foi parar aí no grupo de meninos. E eu fiquei sabendo, vou dedurar, tá, Jussiano? Foi você que me contou. Jussiano que me contou. E eu nem tinha muita aproximação com. Não tinha nem muita aproximação com o Jussiano, né? Então, nossa amizade começou assim. Ele atravessou aí os paradigmas e veio me contar. Falou: "Ó, Ana, não fala nada pra ninguém, tá? Senão os meninos vão me tirar do grupo e não sei o que." Acabou que ele acabou saindo mesmo do grupo. Ó, vou me tirar do grupo, mas essa foto tua aqui tá na capa. E eu quis morrer. Eu quis morrer. E procurei um menino que era muito amigo meu, que inclusive eu estava pegando carona com ele na época, de Pernambuco para lá. E eu falei: "Ô fulano, essa minha foto aí tá mesmo no grupo? Eu já tô sabendo, não sei o que, você vai apagar ou não?" Ele: "Quem te contou isso? Não tem foto nenhuma sua, não sei o quê." Isso me desmotivou muito, muito, me abalou demais, porque eu me sentia diferentona da sala, né? Fiquei achando que tava todo mundo me traindo, que os meninos estavam tudo me zoando por conta de uma saia. Comecei a ir de calça para ver se amenizava. Até que chegou um momento, depois de ficar muito triste, que eu dei a volta por cima. Eu quero saber, eu vou de vestido, eu vou de saia, eu vou do que eu quiser. E tal, eu lembro até de um episódio aí que eu falei: "Ó, vim de saia, tá? Vou cruzar as pernas, quem quiser pode tirar foto." Fiz desse mesmo jeito. E ficou todo mundo olhando porque sabia que eu sabia do que estava se passando. E isso aí foi um divisor de água para mim. Porque aí eu aprendi, eu realmente caiu a ficha de onde eu estava e com quem eu estava lidando e a pessoa que eu estava me tornando, né? Eu era uma pessoa que estava enfrentando aí esse tipo de coisa. Outro divisor de água na minha vida, dentro do curso, foi a questão da reprovação, né, em programação. Eu sempre fui uma aluna assim muito empenhada dentro do ensino médio. E quando eu cheguei dentro da universidade e fui para a final em programação com Vanessa, uma mulher assim que explicava muito bem, tipo, um amor de pessoa, né? Explicava super bem as coisas, mais claro impossível, só que eu não me identifiquei com a metodologia e aquilo me fez muito mal. Eu fui para a final com o Luciano, inclusive, Luciano de novo aí. E a gente estudou junto, não se identificou e a gente acabou reprovando. E eu, caramba, eu não acredito que para mim era o fim. Como é que eu vou falar para minha mãe que eu reprovei uma disciplina, se eu tô aqui só para isso, para estudar?
Eu tô aqui só para estudar, eu não me permito reprovar essa disciplina. Aí fui para o segundo período pagar essa disciplina de novo. Com quem? Com Vanessa. Tava morta. Tava morta. Eu não seria. Cara, eu cheguei lá, eu e o Luciano, parecendo dois coitadinhos chegando na sala. Aí, professora aqui de novo, não sei o que, os dois bonitinhos de novo. Porque Vanessa não aceita, né? O aluno reprovar a disciplina dela. Os dois bonitinhos de novo, não sei o quê. Enfim, aí a gente toma e participar de monitoria, de coisa, e não entrava na cabeça da gente. Eu não aguentava mais ir para as monitorias, e eu chorava, eu falei, Luciano, olha, não aguento mais não. E Luciano, para quem não conhece, é uma pessoa super dramática. Então, tanto faz ele lhe ajudar muito, como essa preocupação dele lhe afundar. Eu tenho eu tenho momentos bem claros na minha mente da gente estudando e Luciano caído no chão. Tipo, Luciano, vamos estudar, e ele caído no chão, querendo dormir, eu puxava ele pelo braço, eu, vamos, Luciano, não sei o quê. E, tipo, a gente estudando muito, a gente ainda não tinha, assim, encontrado. Ó, Jéssica, o drama é real, ela sabe disso. Então, a gente estudando tanto, eu não sei como era aquilo, a gente virava à noite e a nota só era 2, 3. Eu não conseguia entender aquilo. Eu falei, Luciano, eu acho que eu não nasci para isso. Como é que a gente passa em todas as disciplinas? A gente passa em todas as disciplinas em programação, a gente não passa, só que programação é a alma desse curso. A gente não nasceu para isso, Luciano. Então, assim, foi uma decepção. No segundo período, reprovando pela segunda vez programação. Para mim foi o fim. Aí foi quando minha mãe descobriu, minha mãe não sabia por mim, minha mãe descobriu por Luciano. Foi uma visita que ela foi fazer lá em Rio Tinto, e Luciano começou a falar, não, que nós somos irmãos, estamos aí passando por uma dificuldade. Eu, não conta, não conta. Luciano, te mato, Luciano. Eu falei, aí foi quando minha mãe descobriu que a gente estava reprovando programação pela segunda vez. Aí minha mãe, Carol, por que você não me contou? E tal, eu falei, mãe, eu não queria passar preocupação para a senhora. E eu não admito estar aqui estudando só isso, estando aqui só para estudar e reprovar aí pela segunda vez. Aí Luciano pegou e falou um negócio para mim depois disso. Falou, olha, Aninha, se eu reprovar pela terceira vez, eu vou desistir do curso. Ele falou, eu falei, não, você não vai desistir. Se você desistir, eu vou desistir também. Então, assim, a gente chorou juntos. Eu falei, a gente precisa mudar essa metodologia de estudo, Luciano. Tem alguma coisa errada aí. E Luciano é muito de brincar também. E Vanessa cansou de dizer na minha cara, olha, Luciano pode estar lhe atrapalhando. E não sei o quê. Eu falei, não, mas eu não vou abandonar meu amigo, né? Então, a gente mudou, assim, a metodologia de estudo. A gente parou mais de conceitualizar as coisas e botou mais a mão na massa. Parou de participar lá das monitorias, que era muito conceito também, e passou a programar mais no computador. Foi quando eu falei, pronto, Luciana. Aí mudou a história, né, das notas. Começaram a vir notonas, notas grandes. Aí eu falei, caramba, agora vai, né? Agora a gente vai passar. E Vanessa, assim, toda vez que eu passava por Vanessa, era a maior cara de pau. Não tinha nem mais cara de olhar pra ela. E aí eu lembro de uma vez que a gente passou por ela, ela falou assim, agora vai, né, Carolzinha? Desse mesmo jeito. Agora vai, né, Carolzinha? E não sei o que, em nome de Jesus, que eu vou continuar nesse curso. Aí aconteceu que a gente passou com as mesmas notas. Muita gente até falava que a gente sempre foram as mesmas notas. Parecia até que filavam um do outro, mas não era, porque Vanessa colocava um no canto e o outro no outro canto. Até por conta da aproximação, para a gente nenhum passar um sinal ali para o outro na hora da prova. E deu certo. Aí a gente passou, eu falei, pronto, Luciana, agora a gente vai para a segunda disciplina de programação. Se a gente não passar nessa segunda disciplina, eu já sei que não vai ser a nossa onda, a gente vai embora.
Aí a gente pegou a Ila na época, maravilhosa, né? Ensinou IP, Java, eu amei. Primeira nota 9,5, depois 9, a última 10. Eu falei, não acredito que deu certo, meu Deus. E foi um divisor de água, foi o que me fez assim continuar no curso, porque eu vi que eu não era, eu não era uma nota. Eu não me definia em uma nota, eu não me definia em uma reprovação ou várias reprovações. Até porque nas outras disciplinas estava tudo certo. O problema era só uma identificação que faltava ali de como aprender a estudar, de como colocar a mão na massa. Foi assim, essencial. Então, não desistam por conta de uma disciplina, seja ela programação ou seja cálculo. Uma hora vai acabar e uma hora você vai se identificar com outra disciplina. E então teve esses fatores. E o terceiro fator, que foi um divisor de água para mim, foi uma outra disciplina, que foi com IUSCA, né? A questão de usabilidade e tal. Eu consegui aplicar as coisas, as ferramentas que eu usava lá fora da faculdade dentro, e começou a surgir oportunidades em cima daquilo que eu sabia, né? Eu ministrei cursos, meu estágio foi em cima disso. A sua própria disciplina de engenharia que teve integração com a dela. Foi maravilhosa aquela experiência para mim. Eu me senti dentro de um mercado de trabalho. Foi ótimo, assim, inexplicável. Então, foram essas três situações que vocês podem ver que duas delas foram Quase todo negativas. Eu mundo passa. É. tinha tudo para desistir, né? E eu morria de vergonha, tá? De dizer que eu reprovei. Morria de vergonha. Hoje eu tô vendo assim que muita gente passa por isso. É uma coisa natural, é normal. E se você disser que você tá reprovando ou reprovou, as pessoas vão lhe ajudar. Se você omitir isso, elas vão tomar para si que você sabe de muita coisa. E de repente você está reprovando por uma irresponsabilidade sua. Mas não, você tem que externar essa dificuldade. Então, eu fui aprender isso no terceiro período. Até o terceiro período era um aluno assim maravilhosa para os outros, só que não, né? Então é isso, foram esses divisores aí de esses Ana, divisores. eu, infelizmente, só tem 2 minutos a live. E ela vai cortar a Ah, fala no meio do tempo, porque conversa boa passa rápido. é Mas eu queria verdade. agradecer demais. A gente aprende muito com as coisas que você tem. Maior orgulho de eu ter participado um pouquinho dessa sua vivência, da sua história, ter participado de perto. Você foi uma excelente aluna nas minhas disciplinas, foi minha orientanda de TCC, maior prazer. E Prazer todo meu. o sucesso está aí, só para escancarar a capacidade que você tem de ser aquilo que você galgou e aquilo que você superou. Então, eu agradeço, é um orgulho muito. Tudo que você faz, eu posto tudo, orgulho tudo. E eu queria deixar esse um minutinho antes de fechar para você dizer suas palavras finais. Só um detalhe, para quem não conhece, os dois se formaram, são bacharéis em sistemas de informação e estão aí de vento em popa, certo? São só detalhes no percurso. Isso mesmo. Eu queria agradecer muito. Desculpa aí, professora Renata, que eu não respondi seu questionamento, mas foi muito importante para mim a participação em eventos. Isso no nosso currículo faz um diferencial enorme. Então, não deixem de participar desses eventos em todas as oportunidades. Obrigada, professora, por ter sido e por ser o meu exemplo. Os outros professores aqui também. Obrigada aos meus amigos maravilhosos que me impulsionaram e que me impulsionam até hoje. Eu digo porque os meus amigos de mercado de trabalho hoje também são maravilhosos. E a gente não cresce sozinho, a gente só cresce de mãos dadas com outras pessoas. Elas são essenciais. Então, obrigada por tudo. Um beijo no coração de cada um. Eu poderia passar uma noite aqui citando nomes, mas sintam-se todos abraçados. E qualquer coisa, estou disponível para qualquer questionamento, qualquer aproximação. Tá bom? Um beijão. Beijo, pessoal. Vai fechar aqui. Beijo. Beijinho, obrigada. Tchau, tchau.